Boa tarde. Quero agradecer aos resistentes, que estão aqui às 15h30, depois de um dia de debate tão intenso. Quero agradecer na pessoa do André Pasti a toda a equipe do Cotuca pelo convite. Quero agradecer aos colegas de IF, que estão firmes no debate. É importante que a gente consiga estabelecer uma rede. E queria convidar, então, o professor Francisco Simões. Bem, o professor Francisco é formado em Imagem e Som pela UFSCar, educador, que vai trazer para a gente questões ligadas aos hardwares livres, às impressoras 3D e aos Fab Labs. Queria convidar o professor Diego Vicentim, professor da casa, do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural e pós-doutorando do LabJur da Unicamp. Obrigada. Vou subverter o modelo que foi feito nas outras mesas pela provocação do André, que pediu para que eu fizesse uma rápida introdução ao tema. Bem, a nossa mesa trata de ensino tecnológico, emancipação e tecnologias livres e abertas. E nós fomos provocados a discutir o que é o ensino técnico e o que pode ser o ensino técnico. Bem, a partir da geografia, que é a minha área de formação, a técnica se coloca como uma questão muito presente, ainda que no ensino técnico a gente tenha uma divisão muito forte estabelecida entre quem são os professores das disciplinas técnicas e quem são os professores da área comum. E eu venho de uma instituição que, assim como o Cotuca e as ETECs, também tem cursos técnicos pós-médio e cursos integrados ao ensino médio. Bem, para a geografia, a questão da técnica é central, assim como já era para a filosofia antes da geografia se estabelecer como área. E a técnica vai se colocar como um projeto de esclarecimento, de dominação da natureza, que vai sempre se dar pela técnica. Então, essa técnica é o que vai possibilitar esse embate com a natureza, que para a geografia não é mãe, mas é hostil. Então, o homem precisa sempre se colocar ante a natureza e ele supera as adversidades da natureza através da técnica. Mas essa técnica não é nunca uma técnica neutra. Ela é uma técnica que incorpora valores, costumes, preconceitos. E isso muito presente, inclusive, nos dias de hoje, em que a gente vê equipamentos, como esse aqui, que começam a identificar todos os orientais como se estivessem com os olhos fechados numa fotografia, onde um aplicativo de celular começa a identificar pessoas negras como se fossem chimpanzés. Ah, mas isso é algo fácil da gente corrigir? É só a gente mudar a alimentação de um algoritmo e isso está corrigido? Bem, mas as técnicas também são criadoras de normas e de ordens sociais. A gente tem técnicas que se estabeleceram, apesar de gerarem desconforto para uma parte significativa da população. Um exemplo disso é o cinto de segurança. Esse cinto de 3 pontas, que foi criado por engenheiros homens e que não prevêem o desconforto que ele gera para as mulheres. Bem, mas as mulheres não dirigiam e as mulheres ganham menos, então talvez elas não precisem, não sejam o público-alvo da indústria automobilística. Mas isso está dado pela técnica. Isso vai fazer com que o Bruno Latour diga que essas técnicas geram consciência também, às vezes mais do que a própria consciência em si. E ele vai dar o exemplo das lombadas, que fazem a gente frear, mais do que a consciência de que a gente deveria andar devagar na área de uma escola. Bem, então a gente teria uma ordem sociotécnica que impõe um ordenamento social específico para a gente. Isso foi lembrado pela nossa colega da primeira mesa, Carol Catini, que perguntou se as pessoas estariam, então, a serviço das coisas. Se a gente teria, como Adorno, Benjamin e Horkheimer colocaram,
uma técnica que domina as pessoas. E aí vem a grande questão para a gente. Para que serve a técnica? Essa é a questão que a geografia tem lidado há muito tempo, principalmente a geografia da Unicamp, que vai se formar também com a professora Maria Adélia, que vai discutir frequentemente a questão da técnica. O que é a técnica? A técnica é fundamental para a gente, mas tão importante quanto ela é a gente conseguir refletir sobre a técnica. É a gente conseguir pensar para que ela serve, para quem ela serve. Bem, e quem vai fazer isso? Será que só nós, que somos professores de cursos técnicos? Será que só as disciplinas técnicas dos cursos técnicos devem discutir a questão da técnica? A professora Nora já trouxe isso para a gente logo de manhã. Não, é uma responsabilidade de todo educador. Todas as disciplinas, todas as áreas podem contribuir para essa discussão. Mas em que medida cada um de nós pode contribuir para essa discussão? Bem, para o geógrafo Milton Santos, partindo da discussão do espaço, ele vai dizer que o espaço pode ser usado como recurso ou como abrigo, e que ele é usado pelos atores hegemônicos como recurso. Mas nem todos nós somos atores hegemônicos. A maior parte de nós está do lado dos homens pobres, dos homens lentos, dos homens hegemonizados. Então, a partir disso, a questão que essa mesa coloca é: como é que a tecnologia pode funcionar como uma resistência? Como é que a tecnologia pode se colocar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço da técnica? E, para seguir essa discussão, eu passo a palavra para o Chico Simões. Obrigada. Bom, boa tarde a todas, a todos os guerreiros que estão aqui, né, discutindo educação nesse cenário em que passamos atualmente. Somos, com certeza, bravos guerreiros e guerreiras, né? Bom, eu, como a Carol também fez na primeira mesa, eu queria citar o Galeano aqui, Eduardo Galeano, numa frase, para mim, muito especial que ele tem, que é: tem um mundo sendo gestado dentro desse mundo aqui que a gente está vivendo. E eu acho que é um pouco dele que eu vim aqui na missão tentar contribuir aí, distribuir um pouco da minha caminhada relacionada à tecnologia livre. E aí a gente vai entrar, então, que tecnologias a gente pode usar com as nossas técnicas, né, e no nosso processo educacional e tudo mais. E aí, nos preparatórios aqui da mesa, a gente surgiu a necessidade de fazer uma pergunta para vocês. Assim, quem aqui usa tecnologia livre? Temos alguns aqui. Vocês conhecem Linux? Vocês usam Linux? Quem usa Linux? Quem sabe o que é Arduino? Ah, legal. Temos aqui um seleto grupo de pessoas aqui que sabem mais ou menos do que a gente está falando. Até uma surpresa, né, André? Agradecer aí o convite do André, parabenizar aí o espaço do fórum, muito legal aqui. Pessoal, bom, eu vim então um pouco nessa ideia de fazer uma rápida introdução sobre aí a história do surgimento da tecnologia livre, tentar conceituar um pouco o que ela é, né? Desenvolver um pouco essa ideia aqui com vocês e passar para esse assunto do momento, né, que é as tais das impressoras 3D, e o que elas têm a ver com isso, né? Bom, o software livre, né, surgiu ali na virada da década de 80 para a década de 90, principalmente na responsabilidade de um cara chamado Richard Stallman, né, um pesquisador do MIT, no laboratório de inteligência artificial. Eles compraram uma impressora lá, uma HP, uma impressora super moderna e tal, e a impressora estava dando um problema. Toda vez que fazia uma fila muito grande de impressão, ela embolava não sei exatamente qual era o problema, mas tinha um problema no software, né, no firmware lá da HP. Aí o Richard Stallman mandou um e-mail para a HP. Naquela época era muito comum a troca de
software, né? Existiam poucos programadores, era uma coisa muito incipiente, e era comum esse compartilhamento, um ajudava o outro a desenvolver o seu projeto. Ele entrou em contato com a HP, manda para cá o código que eu vou ver o que está acontecendo, acho que eu consigo ajudar. Não deu outra, pegou o código, uma semana resolveu o problema, mandou para a HP e falou, pode instalar aí, está resolvido o problema. Muito que bem, 6 meses depois, a impressora fizeram uma atualização, deu outro problema. O mesmo problema novamente, né? Alguma coisa parecida com isso. Voltou de novo lá para a HP, sabe, eu sou o Richard Stallman aqui, do MIT e tal, a impressora deu o problema de novo, manda o código aqui para eu ver o que está acontecendo. Aí foram lá, falaram com a gerência, voltaram para ele e falaram, você desculpa, viu, professor, mas mudou aqui umas regras na empresa, a gente não pode mais liberar o código para ninguém, né? O código agora está sob novas regras, aí a gente não tem mais como liberar o código. Aí ele ficou possesso, falou, não, como assim? Tem código meu aí dentro, eu ajudei a contribuir isso aí, vocês não podem me impedir mais, como é que funciona esse negócio? Aquilo pegou ele de tal maneira que ele fundou, então, o conceito que a gente chama de copyleft, que é o que está por trás aí do software livre e depois do hardware livre, né? E aí eu acho que a gente vai chegar lá na impressora 3D em 20 minutos. O que é o seguinte, o que é um software livre, no caso, que ele estava fundando, ainda não existia essa ideia de tecnologia livre e tudo mais, a coisa estava nascendo ali. O software ele é livre quando você tem acesso a como ele foi feito, como ele foi escrito. O software é livre se você tem o direito de estudar ele, como ele foi feito. Se você tem o direito de modificar ele para o seu qualquer fim que você quiser. E se você tem o direito de distribuir as modificações que você fez. Né? Então, esses são os quesitos básicos aí para um software livre. Né? Então, aí nasceu o projeto GNU, logo depois veio o Linux, e a coisa andou rapidamente. Aí. Fazendo um salto, a gente vai lá para 2005, onde um professor de um instituto de educação da Itália tinha ganhado um edital em torno de 500 mil euros, se eu não me engano, para desenvolver uma plataforma de educação, de ensino de programação para crianças. Só que o instituto que ele estava colocado estava fadado a fechar, já tinha acontecido um processo, era questão de 3 ou 4 anos que eles já iam encerrar as atividades. Nesse momento, ele teve a brilhante, aí pegando carona nesse conceito da tecnologia livre, do software livre, de pegar então esse recurso para montar essa placa de prototipagem, né, para ensino de programação, e construir então essa placa usando uma licença livre. Ou seja, então ele usou o recurso público, criou a placa e colocou toda a receita de como você faz a placa, do software que controla essa placa, os componentes que você precisa para fazer ela, o circuito que você precisa imprimir colocou com uma licença livre, né? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer um Arduino em casa, pode fazer e vender um Arduino, se quiser, para quem quiser comprar. Ele foi, então, o primeiro hardware livre, ou pelo menos que recebeu esse nome. Né? A gente brinca até que, na verdade, o primeiro hardware livre foi o Demoselle, que é, se eu não me engano, o segundo ou terceiro avião que o Santos Dumont desenhou. Né? Porque o Demoselle ele divulgou a receita de faça você mesmo o seu Demoselle no Jornal de Paris. Né? Mas, enfim, naquela época não se falava sobre isso, então a gente diz que o primeiro hardware livre foi o Arduino. E aí, com essa licença livre, que, na verdade, estimula o compartilhamento de conhecimento, que estimula a modificação, né, o hackeamento desse conhecimento, começou também, rapidamente, a se desenvolver os mais variados e inimagináveis usos para esse computadorzinho, que no início era só para ensinar as crianças. Começaram a se fazer, então, os primeiros hardwares livres, as primeiras máquinas que vinham com a receitinha de como que você faz para fazer aquela máquina, para modificar aquela máquina. Mais do que a receita, você tinha acesso a todo aquele código que está por trás daquilo lá. E aí a gente dá mais um pulo, não tão grande, e vai para o surgimento das primeiras impressoras 3D livres, né? Rap.
que a gente chama, né? São máquinas autorreplicantes. Elas surgiram em 2007, né? Então, assim, a gente está falando de quantos? 11 anos atrás. Não é uma coisa mais tão recente, né? Não é uma coisa tão nova. As impressoras 3D, a patente de impressão 3D, ela é de 89. Né? Então, assim, não é nada novo. Né? Nós não estamos falando de nada de última geração. Nós não estamos falando de nada de última tecnologia. Pode parecer estranho para algumas pessoas, assim, você está dizendo que a impressão 3D tem 28 anos já, talvez existe há mais tempo do que alguns já viveram aqui. Então, o que está acontecendo? Que agora agora o Instituto Federal tem que ter a impressora 3D, porque está na demanda que tem que fazer à mão. O que foi que aconteceu? Se uma coisa de 30 anos atrás. O que aconteceu foi que um professor chamado Adrian Boyer, antenado com a quebra da patente da impressão 3D, dos 20 anos, né, ela foi patenteada em 89, então, em 2009, ia acontecer a quebra da patente da impressão 3D, como quem está acostumado, né, já sabe mais ou menos como ela é feita hoje, né, onde a geral conhece, que a gente chama de deposição de material fundido, né, uma impressora que escreve com plástico, vamos dizer assim. Essa patente ia expirar em 2009. Esse cara, sabendo disso, teve a grande sacada de fazer, e aí é que eu acho que a gente vai entrar nessa questão do uso político da tecnologia, de que escolhas que a gente pode ter e que transformações que isso podem gerar. Esse professor criou, então, a primeira máquina autorreplicante livre. Na verdade, segundo ele, a primeira máquina autorreplicante. Esse conceito já vem dado de 1700 e pouco, de máquinas que se autoconstroem, né? Mas ela ainda era confundido como máquinas que se autoconstroem, máquinas que se automontam e tudo mais. Ele foi andando nessa ideia desse conceito. Ele falou, olha, eu vou construir então uma máquina que consegue fazer uma outra máquina, só que isso vai ser de baixo custo. Então, ele pegou a primeira impressora da Stratasys lá de $60 mil e usou para imprimir as peças da primeira RepRap, chamada Darwin. O modelo está lá, é livre, você tem acesso a como ele é feito, você pode baixar as peças para você montar a sua Darwin, inclusive. E o mais interessante é que a primeira Darwin imprimiu as peças da segunda Darwin. Né? E aí, a partir daí, estimulado por essa licença livre, ou seja, todas as peças estão disponíveis para você baixar, para você modificar, para você melhorar. Estimulado por essa comunidade de usuários que passaram, então, a baixar, estudar, modificar, fazer melhoramentos ou mesmo modificações conceituais. Alguns de uma impressora fizeram uma máquina de fazer filamento. De uma impressora, eles fizeram uma máquina de reciclar plástico. De uma impressora, eles foram construindo outras máquinas, mas também dentro dessa rede de compartilhamento de conhecimento. Né? Então, onde é que eu quero chegar? Qual é a grande revolução que está relacionada com as impressoras 3D? É a tecnologia aberta. Não é a impressão 3D em si. A grande inovação que está colocada é que se criou uma tecnologia que é construída compartilhadamente, né? Coletivamente, que é melhorada a partir da experiência de quem está usando, né? E não melhorada a partir de uma demanda de mercado ou a partir de uma demanda né, eu vi ali uma oportunidade de negócio, então eu vou desenvolver uma máquina e depois eu vou melhorar ela para que ela faça melhor aquela ação. Não, são as óticas mais distintas, olhando para aquele mesmo equipamento e, ao mesmo tempo, todo mundo colaborando junto, publicando junto o resultado disso. E aí as impressoras 3D começaram a se multiplicar em usos, se baratear, ficarem imprimindo cada vez melhor. Né? É muito engraçado que, estudando aqui para fazer essa introdução, eu me deparei com o primeiro artigo onde aparece a palavra RepRap, que é o artigo do Adrian Boyer, contando essa ideia. E é muito engraçado que ele chama de Manifesto Marxista Darwinista. Ele chama essa carta de criação da RepRap
como um manifesto marxista-darwinista. Porque, segundo ele, não vou entrar muito na polêmica, mas é o seguinte, o Marx teve a brilhante percepção de que, né, o proletariado é o agente histórico do seu momento, e ele vende a sua capacidade de trabalho e tudo mais, e que, né, por conta dos 20 minutos passando bem rasamente sobre toda essa coisa complexa, precisa, para subverter, para modificar essa realidade, precisa conquistar os meios de produção, né? Foi brilhante, uma análise perfeita, mas a ideia de que ele vai ter que causar guerras e revoluções e tudo mais para conseguir acessar esses meios de produção talvez não tenha sido uma ideia muito inteligente, uma ideia muito interessante. E aí isso motivou ele, então, ao invés da gente tentar, a gente, no caso, né, a população, a massa, tentar simplesmente acessar aqueles meios de produção, por que a gente não modifica os meios de produção para que eles possam serem mais humanos, serem mais distribuídos, sejam mais baratos, ou sejam voltados ao humano, né? Toda essa discussão que a gente estava falando, né? Será que a gente não consegue modificar os valores e aí vem a ciência que está por trás dessa produção, dessa tecnologia, para que isso leve essa tecnologia, então, até o proletariado, né? Na cabeça dele, cada um vai ter a sua máquina, você vai parar de comprar um copo, você vai fazer um copo, você vai parar de comprar um microfone, você vai baixar o microfone e vai fazer o microfone. A gente não precisa ser dono da fábrica de microfone, a gente precisa modificar como microfones são feitos. A gente precisa modificar quem é dono da autoria, quem é dono, né? A gente estava lá, autoridade vem aí um pouco dessa ideia de autor, né? E aí, pronto, acho que está feita a introdução para o quão importante e o quão eu diria, revolucionário mesmo, o uso de tecnologia aberta pode ser na educação, entendeu? Eu procurei trazer aí um exemplo que está na moda, que está em todos os cantos, que se fala de impressão 3D, se fala de impressão em 3D, só que não se fala de tecnologia aberta, não se fala de software livre, de hardware livre. Por que será que não se fala? O que não está chegando, né? Então, é um apelo aí que a gente coloca para... Mesmo para quem não é da área eu não sou da área de exatas, né? Me formei em cinema, fui cair no mundo do software livre, fui aprender código por uma necessidade autodidata, né? Autônoma minha, uma curiosidade minha, um desenvolvimento que eu queria fazer, eu fui puxando essas áreas. A informação está aí, como nesse ecossistema de conhecimento livre, essa informação, ao mesmo tempo que ela é desenvolvida, ela é publicada, isso pela questão do acesso ao código-fonte, isso é uma exigência que o ecossistema de produção livre necessita, né? Então, é até uma provocação que eu faço aqui para as escolas que já estão desenvolvendo projetos, por exemplo. Vocês têm um banco onde vocês disponibilizam esses projetos para os outros alunos? Eles podem estudar com o que os outros já estudaram? Vocês estão montando uma estrutura de produção? Os alunos eles estão sendo autores, de fato, ou eles entregam esse negócio lá e depois isso vai embora? Os outros alunos que vêm depois, eles estão tendo acesso a tudo aquilo que eles estão... Que os alunos que vieram antes, é interessante que todos refaçam aquele mesmo exercício do primeiro ano, ou um pode aprender com o outro, e a gente andar num novo conceito de colaboratividade mesmo, onde a caminhada que um faz vai contribuir com o que o outro faz. A gente não precisa passar a régua e começar tudo de novo, porque o aluno entrou novo. E, com isso, a gente vai conseguindo avançar rapidamente esse desenvolvimento tecnológico, né? Então, era isso que eu queria fazer aqui. Passo a bola aqui para o nosso amigo Diego. Oi. Bem, passo a palavra para o Diego, que está abrindo a apresentação.
Olá. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, André. Obrigado, Heloísa, pela introdução. Chico, alô. Então, queria fazer esse agradecimento de início e fazer mais um. Acho que vale fazer esse agradecimento aqui hoje, que é um agradecimento à escola pública e à escola pública técnica. A gente está num momento político em tudo que é público está sendo atacado, então eu gostaria de começar fazendo esse agradecimento, inclusive porque eu fui aluno de escola pública a vida toda, inclusive de escola técnica. Eu sou campineiro, fui aluno do Bentão. Isso foi muito importante para a minha vida, inclusive para começar a despertar em mim a possibilidade de pensamento crítico, que me levou depois à universidade, ao mestrado, ao doutorado. Eu vou contar um pouco para vocês, e aí, já saindo do agradecimento e entrando na fala em si, vou contar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa de doutorado, pós-doutorado, a passagem de uma coisa para outra, que tem a ver com tecnologias livres, tem a ver com o tema da mesa, e quero fechar um pouco discutindo a possibilidade de criação de uma cultura técnica, né, de inclusão da técnica dentro do mundo da cultura. Um pouco a Heloísa já puxou esse tema quando ela estava falando da relação entre tecnologia e política. Esse é o tema de fundo da minha pesquisa desde o mestrado, quando eu comecei a estudar telefonia celular. De qualquer modo, ainda ao longo do doutorado, Heloísa, sempre, por favor, me controle, porque senão eu começo falando, vou falando até amanhã. Ainda no meio, digamos assim, do doutorado, eu me dei conta de um processo, e eu não me dei conta sozinho, claro, eu me dei conta com outros, de um processo de concentração de poder que estava rolando na internet. E estava rolando na internet em pelo menos duas camadas da internet, né? Os técnicos dividem a internet em duas grandes camadas. Uma delas é a camada de aplicações, que é onde estão os serviços que a gente acessa, né? Google, Facebook, Amazon, serviços que estão mais diretamente relacionados à navegação, e a outra camada, que é a camada de conexão, que é basicamente a infraestrutura física que faz com que os dados saiam do seu computador e cheguem no seu computador, ou no seu telefone celular, ou no seu tablet. Quer dizer, o modo como você se conecta do ponto de vista das telecomunicações, né? E aí, bom, essa concentração de poder está rolando na camada de aplicações, e eu gosto muito dessa imagem, que é a imagem de uma provocação de uma figura chamada Bruce Sterling, que é um escritor de ficção científica, mas, como todo escritor de ficção científica, ele gosta de fazer algum tipo... Ele faz pesquisa sobre tecnologia, claro. Porque para poder escrever ficção científica, você precisa conhecer tecnologia para poder projetar no futuro as tendências e tensões do que está acontecendo hoje. E lá em 2012, ele fez essa provocação dizendo, olha, gente, esse negócio de internet aí nem chama mais de internet, porque não é mais internet. Aquilo que a gente chamava de internet já não funciona mais assim. Agora, funciona de que jeito? A gente tem 5 grandes empresas que funcionam como silos, né? Silos são esses grandes armazéns aí que vocês estão vendo, onde se armazena grãos, né? Esse livro que está do lado de cá é um dos livros do Bruce Sterling. Ele diz, a internet funciona mais ou menos como um monte de silos, que são basicamente 5, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, em que a gente está todo mundo preso dentro, mas preso meio que voluntariamente, porque a gente quer um pouco estar lá dentro. E a internet é um espaço de passagem de um silo para outro. Quase sempre, quando a gente acha que está na internet, a gente está dentro de um silo desses. Então, quando a gente está no WhatsApp, a gente está dentro do silo do Facebook, porque o WhatsApp é do Facebook, né? Então, se você for olhar a maior parte dos serviços que você usa na internet, quase sempre você está dentro de um desses grandes atores que tomam conta hoje dessa camada, que é a camada de aplicações na internet. Ótimo, guardem isso. Vamos passar para a camada de conexão. Essa ficha da concentração de poder caiu para mim, especificamente por causa do meu trabalho de pesquisa no doutorado, que estava ligada com a camada de conexão. Eu comecei a estudar telefonia celular, quando eu estava no mestrado, estava interessado na relação de consumo com o telefone celular, porque diabos que os publicitários nos convenceram de que a gente precisava ter um telefone celular para sobreviver. Eu estava indo nessa chave no começo do mestrado, mas acabei descobrindo que o celular faz um monte de coisa, né? Ele conecta comunicação e movimento. Não tinha, até então, um telefone que fizesse isso.
E eu fui tentar entender como é que, afinal de contas, isso funcionava do ponto de vista técnico. Como é que a mobilidade, essa que vem de telefone celular, é constituída do ponto de vista técnico? E fui começar a estudar engenheiros. E, no meio do processo, acabei indo parar no doutorado e fui estudar uma associação de engenheiros que constrói os padrões técnicos de interoperabilidade, ou seja, as normas que fazem com que o telefone celular da Samsung converse com a antena da Huawei ou com a antena de outra empresa, para que diferentes telefones de diferentes marcas se conectem a diferentes antenas de diferentes marcas e também entre si. É preciso escrever lá a norma técnica e dizer como é que vai funcionar. E esse é um lugar em que tecnologia e política se juntam muito fortemente. E eu fiz trabalho de campo lá. Vocês estão vendo do lado de cá, ó, que tem o IEE, que é a IEEE, eles chamam, né? 802, é o grupo que faz a padronização do Wi-Fi. E estava rolando, eu não vou falar muito sobre essa imagem, porque dá para falar muito tempo aí sobre ela, mas basicamente o que estava acontecendo, que indicava esse processo de concentração de poder, é por isso que eu estou mostrando isso, para falar sobre concentração de poder na camada de conexão, era uma encruzilhada entre duas tecnologias que têm histórias diferentes, de um lado a computação, de outro as telecomunicações. A gente coloca tudo mais ou menos no mesmo saco quando a gente diz que são as tecnologias de informação e comunicação. Mas, historicamente, elas são braços distintos, têm sua própria história e foram convergindo do ponto de vista técnico. Mas não só do ponto de vista técnico, é esse processo de convergência que, de algum modo, eu descrevo no doutorado. Mas não só do ponto de vista técnico, também do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. O que acontece desde lá dos anos 90, talvez até dos anos 80, é que grandes conglomerados de telecomunicações foram se formando. Então, se você pensar a quantidade de empresas de telefonia celular que existia lá no começo da telefonia celular dos anos 90, e hoje, você vai ver que tem muito menos. Se você pensar na Claro, por exemplo, a Claro é dona da NET, é dona da Embratel, quer dizer, se foi formando conjuntos de empresas que dominam o mercado de ponta a ponta, desde o seu telefone celular até o cabo submarino, que vai fazer a conexão com a Europa, com os Estados Unidos. Então, tem um processo de concentração de poder aí, de novo, estou retomando isso, que está lá na camada do usuário, no Google, no Facebook, na Amazon, e na camada de conexão, que tem a ver com as telecomunicações. Ótimo. Problema colocado. Como é que a gente faz para lidar com isso? Tem uma figura, o Edward Snowden. Ele foi uma das figuras mais importantes dentro do processo de caída da ficha de que está rolando esse processo de concentração de poder, que em 2013, quando eu estava lá fazendo pesquisa de campo nos engenheiros, explicou para a gente como é que os Estados Unidos estava coletando os dados das comunicações de basicamente o mundo inteiro, dentro e fora dos Estados Unidos. Você estando ou não estando na internet, os caras estavam coletando informação sua. Esse cara veio ao público e disse isso, e um pouco depois, numa palestra, eu acho que de 2015, ele soltou essa frase que eu acho emblemática. Ele vai dizer, eu leio, tem havido desequilíbrios extraordinários de poder ao longo da história. Eu não sou comunista, mas houve quem defendesse a necessidade de se apropriar dos meios de produção. Estamos nos aproximando rapidamente do ponto em que temos de nos apropriar dos meios de nossa comunicação. Isso se conecta com o que o Chico estava dizendo. Quer dizer, de algum modo, para acabar com a relação de dominação que, no limite, o tipo de produção capitalista coloca, não adianta só uma produção da tomada de poder sobre a fábrica, mas uma tomada de poder sobre os nossos meios de informação e comunicação e sobre o modo como a gente estabelece isso. É preciso exercer algum tipo de autonomia sobre os nossos meios de informação e comunicação, sobre a técnica, sobre a tecnologia no limite. E tem gente fazendo isso. Né? De novo a frase do Galeano. Né? Existe um mundo novo sendo gestado no nosso mundo. Tem gente fazendo isso. Eu queria falar sobre isso, porque isso terminar falando sobre isso, porque isso é a minha atual pesquisa, a pesquisa do pós-doc. Essas são o que a gente chama hoje de redes comunitárias. Dentro das redes comunitárias, existem uma série de iniciativas muito distintas umas das outras. Eu estou, e outros junto comigo, estão usando esse termo rede comunitária, mas, de algum modo, ele é um balaio de gato, tem muita coisa distinta aí dentro. Uma delas, vocês estão vendo esse telefone celular laranja aí, é uma rede que foi instalada num território indígena, no México, em Oaxaca,
para conectar grupos que não tinham nenhum acesso a qualquer tipo de telecomunicação. Então, um grupo de ativistas de tecnologias livres, hardware e software livre, rizomática, em conexão com grupos indígenas locais, resolveram construir essa rede de telefonia celular baseado em GSM, ou seja, uma rede de telefonia celular antiga, já de segunda geração, mas que para eles funcionava muito bem, porque eles conseguiam conversar com os povoados vizinhos e até com quem estava do lado de fora do território de Oaxaca. Porque essas redes de telefonia celular estavam conectadas via internet e conseguiam fazer, por ligação telefônica via internet, conexão para fora. E mais do que tudo, de graça para quem está falando lá dentro. Quando você tem que falar com fora, tem que pagar uma taxa pequenininha, mas para ligar para o seu vizinho, para sua mãe, para quem está no povoado alguns quilômetros dali, é absolutamente de graça. Outros exemplos, mais para cima, uma das primeiras a se ter registro a respeito disso é quem está do lado de cá, que é uma rede comunitária fundada em Seattle, nos Estados Unidos, lá no comecinho da internet. E a ideia dos caras era o seguinte, olha, a internet ainda não existia do ponto de vista comercial, né? As pessoas você não contratava a net lá, conectar a internet na sua casa, isso foi começo dos anos 90, e eles começaram a colocar computadores em escola, biblioteca, terminal de ônibus, em que as pessoas pudessem se conectar a servidores que tivessem material interessante para as pessoas. Então, claro, na biblioteca o acervo, ou então as linhas de ônibus que serviam a cidade, e ainda mais do que isso, plataformas para que as pessoas pudessem trocar informação, chat, colocar coisa lá, subir conteúdo. Então, não é só as redes comunitárias, não estão só ligadas com prover um direito que a gente considera hoje que é básico, que é o direito à comunicação. Quer dizer, não é inclusão, não é levar a internet aonde não tem, não é só isso, ainda que possa ser também isso, mas é produzir algum tipo de relação que seja positiva das pessoas de uma determinada localidade, de uma determinada comunidade, com a tecnologia. Então, uma das coisas que eu fiz recentemente ligadas ao meu pós-doutorado, à minha pesquisa, está com produzir redes que a gente chama de locais autônomas, que são temporárias. A gente compra um aparelhinho pequenininho, tira o software original de lá e coloca outro software. Com isso, a gente pluga um pendrive ou então um HD e consegue distribuir por sinal de Wi-Fi o conteúdo que está lá. E quem tem um computador ou um celular e tem alguma coisa que quer compartilhar, pode subir esse material. Então, se a gente está dando uma oficina, ou se está numa sala de aula, tem um dos professores aqui da Unicamp que faz isso, ele leva o material, leva essa caixinha para a aula, e com a bibliografia, os alunos que levam o notebook, ou celular, ou tablet, conectam ali naquela rede e baixam. Diretamente, sem ter qualquer tipo de relação com a internet. Está fora da internet. É uma rede autônoma. A gente está aqui para discutir, de algum modo, esse tipo de autonomia. Uma relação, de novo, de construção da tecnologia. E como é que faz isso? A gente faz isso por meio de software livre, de hardware livre. Então, as redes que estão mais baseadas em distribuição de sinal de internet, vocês vão ver do lado de lá que tem a GIFI. A GIFI é a maior do mundo, é uma rede espanhola. Eles têm mais de 30 mil usuários espalhados pela Espanha, com taxas baixíssimas, assim, muito, muito mais baixo do que a internet comercial. E como é que eles fazem, né? Bom, um dos jeitos de fazer é comprar esses aparelhos que a gente compra em qualquer loja, aí, na Calunga, né? O aparelho Wi-Fi que você tem na sua casa, e tirar o firmware que está lá, que vem de fábrica. O que é firmware? Firmware é a primeira camada lógica em cima do hardware, ou seja, é software, só que é a camada mais básica de software que está funcionando em cima da maquininha lá, do hardware. Então você tira aquele firmware de lá e instala outro. Outro baseado em quê? Em software livre, aberto, que as pessoas podem acessar, estudar, ver como funciona, modificar. E aí, uma vez que você instala esse é um exemplo, o LibreMesh, uma vez que você instala o LibreMesh, você consegue colocar uma rede para funcionar de maquininhas de Wi-Fi
em que uma vai se conectar à outra, se conecta a outra, se conecta a outra. Mesh é malha, né? A tradução mais, sei lá, mais literal e mais apropriada, eu diria, é malha. Você consegue fazer os vários aparelhinhos se conectarem de tal modo que o seu ponto de internet, ou a saída para a internet, pode estar muito longe. Só que como um aparelho vai passando um sinal para o outro, e para o outro, e para o outro, você consegue fazer uma rede extensa. E consegue conectar muita gente. Para fazer isso, você precisa ter tecnologia livre. Você precisa ter gente ir lá, tirar, modificar aquilo que veio de fábrica, aquilo que veio da indústria, e fazer outra coisa. Hoje, você tem um ecossistema, vou chamar assim por falta de palavra melhor, bastante forte de redes comunitárias. A Internet Society e outras grandes associações que estão conectadas com o desenvolvimento da internet já perceberam que não dá para contar com as grandes empresas de telecomunicação para levar a internet onde a internet não existe. Então, elas começaram a colocar algum tipo de esforço em ajudar iniciativas comunitárias de comunicação, em ajudar redes comunitárias. E isso vem florescendo já desde alguns anos. Tem gente que está trabalhando nisso há muito tempo, mas, de algum modo, esse movimento vem crescendo. Vocês viram lá no mapa, o mapa está cheio. Aqui no Brasil, não está aí, porque esse mapa eu já fiz faz algum tempo, mas aqui no Brasil se formou a Colab. Recomendo vocês visitarem o site, mas é uma cooperativa de redes livres. E tem outras pela Europa, pela África, vocês estão vendo aí, pela Ásia e Índia, sobretudo. E, de algum modo, esse movimento levou também à necessidade de criação não só do software, para que as redes pudessem funcionar, mas também da possibilidade de hardware. Quer dizer, aquele aparelhinho TP-Link ou Cisco que você compra na Calunga, agora eles estão desenvolvendo um que é inteiro livre. E que a ideia, vocês podem ver que está aí, ele chama LibreRouter, mas está vendo que está quase lançado. It's almost out. Quer dizer, eles ainda estão trabalhando nisso. Mas a proposta é também de produzir um equipamento que seja de baixo custo e que possa ajudar ainda mais a democratizar os meios de comunicação nessa chave. São dois exemplos que eu queria dar, e eu já vou encerrando, de tecnologias livres que estão sendo usadas para construir esse tipo de iniciativa de comunicação autônoma. Software livre, hardware livre. Mas, de qualquer modo, eu queria terminar com essa provocação, que a mim é colocada por esse filósofo que está aparecendo aí, ainda jovenzinho, o Gilbert Simondon. Ele escreve esse livro chamado O Modo de Existência dos Objetos Técnicos. Infelizmente, ainda não tem tradução para o português, mas diz a lenda que está para sair. E, basicamente, ele diz o seguinte: olha, a cultura tem uma posição em relação à técnica que é dicotômica. Uma relação que é negativa, em dois sentidos. No primeiro sentido, é porque a cultura olha para a técnica, ora, como um amontoado de utensílios, olha para o objeto técnico como sendo um amontoado de matéria, que tem, no limite, na melhor das hipóteses, uma utilidade prática. E do outro lado, ou seja, ele deve só servir apenas para nos servir. E do outro lado, olha para a técnica como uma ameaça, né, para o robô. Né? Quantos filmes de robô vocês já não viram em que os caras tomam conta da Terra e subjugam a humanidade? Então ele vai dizer, olha, a cultura, nossa cultura ocidental, moderna, tem essas duas posições em relação à técnica. Ora vê como simples conjunto de utensílio, ora vê como uma ameaça de tomada de poder. Ele vai dizer, olha, a gente tem que acabar com essa relação dicotômica. A gente tem que incluir o conhecimento técnico e o objeto técnico dentro da cultura, porque o objeto técnico ele tem pensamento humano concretizado, tornado objetivo. Ele é um encontro do humano com a natureza. Ele é um encontro do humano com o mundo. Ele é um mediador da relação humano-mundo. É preciso dar significado para esses objetos técnicos, dar sentido para eles. E parte dessa tarefa está ligada com aqueles que detêm conhecimento técnico.
O conhecimento técnico ele é importantíssimo, e eu, como cientista social, me dei conta disso indo para campus estudar engenheiros, eu tive que entender como é que a técnica funcionava lá. É importantíssimo para poder traduzir operação, funcionamento em pensamento, em sentido. E aí a gente politiza a técnica. Aí a gente politiza o conhecimento técnico. Aí a gente traz a técnica para o mundo público. A gente traz a técnica para um lugar de debate como esse e consegue discutir quais são os limites, quais são os potenciais de cada uma das tecnologias que a gente usa no dia a dia, sem ser de maneira absolutamente impensada e simplesmente colocar no bolso e sair usando como a gente geralmente faz nessa relação que é pura e simplesmente de consumo. Ele fala disso nessa chave, eu acabei nem lendo aí, mas é nessa chave que é a chave da alienação técnica, né? Ele vai falar, o Marx estava certíssimo em pensar a alienação do trabalho, mas essa não é a principal e nem a mais forte fonte de alienação que a gente tem no mundo contemporâneo. A principal tipo, não fonte de alienação que tem no mundo contemporâneo e que a gente precisa romper com é essa alienação técnica. Uma vez que a gente se relacione melhor com a técnica, com os objetos técnicos, a gente vai produzir outra relação com o mundo e com os outros humanos que coabitam conosco o mundo. Eu vou ficando por aí, que eu sei que meu tempo já estourou. Obrigado. Obrigada, Diego. Bem, como tanto o Chico quanto o Diego cumpriram o tempo com exatidão, a gente tem meia hora para debate, abrindo não só para perguntas, mas também para reflexões. O que é o ensino técnico que a gente tem hoje e o que pode ser o ensino técnico. Então, a palavra está aberta. Obrigada, boa tarde, gente. Eu queria agradecer por essa discussão inicial aí. Me move muito. Eu sou professora do curso técnico de informática de algumas ETECs aqui da região. É um curso bastante voltado para desenvolvimento de software. Inclusive, uma das escolas que eu dou aula é a ETEC Bento Quirino, aliás, sua ex-escola. Com o prazer de alguns colegas que estão aí comprometidos com a ideia de construção da autonomia dos alunos, né? A gente viu ali uma apresentação de uma escola que a gente sonha construir. Mas eu sinto muitos desafios para isso, e aí eu acho que a discussão da tecnologia livre seria, com certeza, uma porta assim, para a gente puxar essa participação, inclusive, dos alunos mais nesse sentido. Principalmente porque a rede de ETECs e FATECs é coordenada pelo Centro Paula Souza e existe, por exemplo, um convênio entre o Centro Paula Souza e a Microsoft. A gente não tem software livre dentro das ETECs, por exemplo, pelo menos dentro do Bentão, das ETECs que dos laboratórios em que eu trabalho, nas ETECs em que eu dou aula. E aí a gente vê isso se manifestar não só pela estrutura que a escola oferece, mas desde, por exemplo, o processo seletivo de professores. Lá no concurso que eu fiz, estava indicando que eu deveria, enfim, trabalhar com banco de dados usando a SQL Server, que é proprietária da Microsoft, apesar de ter as suas versões gratuitas aí, porque os estudantes podem usar. Mas está lá essa sugestão, no plano de curso também, que daí eu me garanto o direito da minha autonomia e trabalho puxando para o lado das tecnologias livres para que, enfim, a galera tenha pelo menos um contato aí com isso. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais essa questão das parcerias, como que funciona, o que é essa presença das empresas dentro das escolas técnicas e públicas de forma geral, né? Como é que o que se coloca como uma necessidade acaba sendo aí trazendo uma limitação mesmo dentro do que, enfim, a gente consegue
institucionalmente, porque por iniciativas individuais a gente vê várias, né? Mas institucionalmente o que a gente vê é a ausência assim, desse tipo de tecnologia, justo nas escolas técnicas, que é um lugar que a gente poderia muito bem utilizar bastante isso. Bom, acho que é isso por enquanto. Obrigada. Alguém? Mais alguém? Boa tarde. Eu achei muito interessante nessa palestra do Diego, essa mini rede aí feito com esses roteadores que compra no Calunga. Mas a minha dúvida, eu entendi, mas a minha dúvida é, eles não têm um alcance muito pequeno? Eu consigo ver a rede dos meus vizinhos, por exemplo. Não passa disso. Como é que eu vou transmitir isso mais longe? Boa tarde. Ficou claro na fala de vocês três, né, que a autonomia, ela é uma... Embora se pense tradicionalmente a autonomia como questão do indivíduo, ela só se efetiva coletivamente, né? E eu gostei da abordagem que vocês fizeram dessa questão da tecnologia, mas eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho mais isso, no que diz respeito à iniciativa privada, a pesquisa e a relação de pesquisa e de avanço tecnológico dentro da iniciativa privada e também do universo público, a relação público-privado dentro dessa questão, lógico, voltado para a autonomia. Eu também, na verdade, queria pensar duas coisinhas, mas, sobretudo, uma que é como que essas questões perpassam a gente para além do ensino tecnológico de software, por exemplo, né? Então, eu estava lembrando ali atrás de um projeto que enfim, está sendo elaborado agora, de usar essas redes comunitárias para levar informação de saúde, conectar centros de saúde, enfim. Mas, para além dessas possibilidades de vínculo mais direto com a comunidade, eu queria que você explorasse um pouquinho uma fala do Chico que eu achei fundamental para a gente pensar nossas práticas enquanto professores e enquanto ensino médio e técnico, que é sobre a cultura livre e a cultura de compartilhamento, né? Que, quando você disse se os trabalhos e os projetos que são desenvolvidos são ou não compartilhados. Me parece que não. Hoje, no Cutuca, por exemplo, me parece que não. Mais do que isso, a Unicamp e o Cutuca adotaram as plataformas do Google sem nenhum debate político. Adotaram como regra as plataformas do Google. Significa que todos os dados da Unicamp, nesse momento, estão sendo monitorados, e não só monitorados, porque daí parece que é paranoia, né, quando a gente fala monitorado, mas assim, são armazenados pelo Google. Foi uma escolha da Unicamp que passou como uma escolha técnica, não política, né? Significa, a Unicamp não quer mais investir em hardware para armazenamento, mas agora o Google ofereceu a nuvem. Então, todos os nossos dados hoje, vocês sabem, todas as plataformas do Cutuca adotou também sem debate político nenhum. Enfim, é uma cultura de não vincular a técnica política, né? E aí há uma escolha, uma aderência praticamente servil a uma tecnologia que vem organizar as práticas pedagógicas. E aí, o Google... Está acabando a pilha aqui. Mas ele não permite essa cultura de compartilhamento no sentido... Ele não está montado para manter um repositório, né? Então, eu queria pensar com você assim, o que do ponto de vista das iniciativas educacionais, o que a gente poderia fazer? Que tipo de tecnologia pode começar um processo de criação de um repositório desse, por exemplo? Algo nessa linha. Fechamos a primeira rodada com 3 perguntas. Desculpa, eu gostaria de fazer um parênteses à fala dele. A impressão que se dá é que o Dória já ganhou a eleição e ele é o governador do Estado. A Unesp também colocou, a USP também. A USP também. Posso agregar uma quarta pergunta? Pensando na provocação da primeira mesa,
de que a escola não é o único espaço educacional, ainda que muitos outros espaços se escolarizem. Para pessoas que são leigas, como é o meu caso, que venho da geografia e que a análise da técnica parte de outra perspectiva, existem espaços de aprendizagem. Quando eu fui para o IF, eu achei que o IF ia ser um espaço de aprendizagem e me vi obrigada a voltar a usar o Windows, porque o Linux não era compatível com o maquinário usado no IF. Existem espaços de aprendizagem, a gente pode buscar isso onde? Quem começa respondendo? Chico? Diego? Bom, eu vou passar aqui mais por umas e menos por outras. Depois deixo a bola com o Diego para segurar aí outras que eu acho que não cabe muito a minha formação. Mas eu queria lembrar uma coisa que, para mim, quando eu conheci, modificou totalmente a minha relação com o aprender, né? com o conhecimento. É uma coisa que se chama ética hacker. Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra hacker. Né? O hacker não é um bandido. Né? O hacker não é o cara que invade os computadores para roubar dinheiro ou para... Esse é o cracker. Né? O hacker originalmente essa palavra é o marceneiro, né? Em inglês. Vem de hack, de rachar a madeira, né? O marceneiro ele tem que conhecer a madeira por dentro, como ela é feita, a orientação das fibras, para na hora que ele for dar a machadada, a madeira quebrar do jeito certo. Então o hacker vem daí. O hacker é uma pessoa que não basta a ele usar a tecnologia. Ele precisa saber como aquela tecnologia é feita, como ela é constituída, como que o computador opera, como ele funciona. Né? E aí os hackers têm uma ética. Né? E a primeira ponto da ética, e eu acho que responde um pouco a sua palavra, a primeira máxima de um hacker é que ele tem que compartilhar todo o conhecimento dele. Ele tem que compartilhar. Parte de uma percepção, e aí esse evento que a gente viveu na semana passada, para mim é muito emblemático, que é o seguinte: o conhecimento ele só tem valor na medida em que ele é transmitido. Né? De que adianta uma biblioteca como a de Alexandria guardar todo o conhecimento lá quando ela pega fogo? Né? De que adianta um museu guardar todo o conhecimento lá depois que ele pega fogo? Né? Aquele conhecimento precisa sair de lá. Ele não pode ficar só no mesmo local. E na medida em que ele é transmitido é que ele ganha valor real. Né? Então essa é a primeira máxima da ética hacker, é o compartilhamento. Né? Então é aí que você vai conseguir estudar sobre tecnologia. Porque essa tecnologia que a gente está trazendo aqui e está discutindo aqui, antes de você produzir, você já está compartilhando. Né? O software livre ele já nasceu depois da internet. Já existia a internet. Então, ele é construído compartilhadamente. Você vai escrevendo na web, publicando isso para fora. Né? E, ao mesmo tempo que todos os que fazem esses conhecimentos, né, estão ligados de uma forma ou de outra a essa ética do compartilhamento, do melhoramento, né, da sociedade como um todo e da experiência de uso da máquina e tudo mais, por aí vai caminhando a tal da ética hacker, todo mundo vai estar lá pronto para te ajudar, porque foram ajudados. Isso é fato. Assim, tem para mim uma passagem muito importante, é o seguinte: eu construí a minha primeira impressora 3D, a minha segunda impressora 3D, a minha terceira impressora 3D, foi eu que construí. A minha primeira imprimiu a segunda e por aí vai. Eu estava lá no dia 24 de dezembro, já era 25 de dezembro, a 1h da manhã, Natalzão, na casa da família, tinha levado a minha impressora ainda não toda montada. E falei, todo mundo foi dormir, eu vou ficar lá com o meu brinquedinho, vou experimentar, vou testar ela, vou mandar esquentar aqui pela primeira vez. Mandei esquentar, eu tinha errado uma conexão lá. A impressora quase pegou fogo, derreteu. O sensor de temperatura não acusou que estava esquentando, ela esquentou demais e derreteu ali o bloco aquecedor. Né? Daí eu, nossa, o que aconteceu? Pegou fogo e tal. Mandei uma mensagem para a lista, Happy BR, né, uma lista de e-mails de pessoas que
que são happy rappers, que a gente chama, né, que são os construtores dessas máquinas autorreplicantes, pedindo ajuda. Pessoal, olha aqui, aconteceu isso aqui, o que aconteceu que o negócio pegou fogo? Né? No dia 25, às 6 horas da manhã, tinha 4 respostas para a minha pergunta. Né? Então, assim, a gente está falando de outra tecnologia, a gente está falando de outro ecossistema. Né? Ele está realmente voltado para o desenvolvimento comunitário, ele está voltado para o desenvolvimento da comunidade, das pessoas. Que empresa que daria um suporte online no dia 25 às 6 horas da manhã, que lugar do mundo? Né? A gente está falando de outro paradigma, a gente está falando de outra forma de organização do conhecimento mesmo. Né? E aí, puxando um pouco, passando pela pergunta que ela fez da questão, né, de que a instituição, em vez de ajudar, né, faz parcerias com outras instituições que fecham o conhecimento, né, e colocam isso lá. Eu acho que passa muito pelaquela conversa, pelaquela pergunta que fizeram na outra mesa, que é assim, tá, eles fizeram lá, o Conde Drácula baixou a medida provisória e agora todo mundo tem que discutir esse negócio e o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. É essa mesma relação entre a lei, entre a instituição e vocês que estão aqui embaixo na prática executando. A gente tem, por exemplo, lei federal que obriga instituições públicas a usarem software livre. Aprovada, está lá. Regulamentada. A gente pode, um dos caminhos, você se negar judicialmente a usar um software privado numa universidade pública. Né? Por exemplo, a semana passada a Europa aprovou que qualquer artigo científico gerado com recurso público tem que ter acesso livre. Né? Então, assim, a gente tem que caminhar, a gente tem que enfrentar, a gente tem que se negar a fazer algumas leis, tem que subverter. Né? Então, tudo bem. Pessoal, aqui está o Windows, cada um com o seu pendrive, bota o PUP lá e roda um Linux em cima. Aprende o MySQL, que depois, para você aprender o outro, vai ser um pulo, é tudo igual. Agora, vamos nos libertar, vamos criar as condições aqui, e vamos subverter essas regras que estão aí para nos achatar, para nos... Né? E vamos para a luta. Na verdade, é um ambiente de luta mesmo. Assim, acho que é o que eu teria a dizer sobre essa questão, que para mim é um absurdo. Né? E a história ela chega a ser curiosa. Hoje, um dos maiores investidores em software livre é a Microsoft e a Rede Globo no Brasil. Né? Então, assim, o maior repositório de software livre do Brasil é da Rede Globo. Então, aquele discurso, né, de que a tecnologia privada é melhor, é mais eficiente, é uma falácia. Né? Mesmo as maiores empresas e mais estão usando todo software livre. Né? Então, na verdade, a gente tem que ir atrás disso mesmo. Assim, quem não foi ainda, né? Tem que correr atrás, que está perdendo aí bastante, na minha opinião, o bonde que a coisa está. E, cara, tem que pegar as tecnologias mesh, tem que montar uma rede mesh de instituições de ensino técnico, tem que montar um repositório dos projetos dos alunos, entendeu? Tem que montar uma wiki lá para eles escreverem os termos deles, e não tem outra saída. Só que assim, o que eu acho mais interessante é a metaconstrução do conhecimento. Bota os alunos para montar um servidor. Não tem? Bota o aluno para montar um servidor, bota o aluno para montar uma rede mesh, faz disso um projeto, traz o ecossistema, traz a proposta de acúmulo de conhecimento colaborativo para dentro do programa pedagógico da escola, sim. E aí um ano vai acumular com o outro, que vai acumular. Esse ano a gente conseguiu montar o servidor Wiki. O ano que vem a gente monta uma SQL, monta um HTTP. E daqui a pouco vocês têm uma rede, uma internet, que conecta com... Mas olha que vizinho, você está conectando com a outra escola técnica, e aí você pode fazer, sei lá, uma batalha online com cada um de um lado fazendo um projeto, e por aí é imaginação e ação de cada centro de desenvolvimento. Mas eu acho que a gente precisa mesmo, assim, vocês enquanto professores, coordenadores desses institutos, vocês precisam entender, como eu quis mostrar com a questão da impressora 3D. Por exemplo, você imagina o que seria hoje, que nós estamos começando a imprimir órgão, tecido, nós estamos começando a imprimir coisas inimagináveis no mundo da impressão 3D. Você imagina se esse conhecimento não tivesse ficado 20 anos preso dentro de uma empresa. Onde que a gente estaria hoje, você entendeu?
Então a gente está perdendo tempo, literalmente. Enquanto a gente e as pessoas que estão nesses espaços de poder, de decisão e de orientação, é um espaço de poder, né? O espaço de orientação é um espaço de poder, tem, na minha opinião, grande responsabilidade. Deve, até pelo seu cargo, a priorizar mesmo. Priorizar software livre por essa questão de acúmulo de conhecimento, de transmissão e desenvolvimento tecnológico do nosso país, e aí autonomia, e aí eu acho que a gente fecha essa ideia. Bom, primeiro, obrigado pelas questões, foram muitas, eu vou também fazer um freestyle aqui, tentar passar por todas. Primeira coisa para inclusive fazer a conexão com a fala do Chico, a coisa da batalha institucional. De fato é isso. Essas corporações que estão lá nas stacks, né, as 5, elas são muito fortes. E elas vão tentar impor, do ponto de vista do usuário final, o seu modo de funcionamento, a sua cerquinha, né? Sobretudo para poder capturar os dados. Eu ia dar o exemplo que o André deu, de que todos os dados das universidades públicas estão indo parar no servidor da Google. Você imagina que toda a produção científica brasileira, das universidades, ou da maior parte das universidades públicas brasileiras, isso está sendo adotado ao longo do tempo, já desde 2 anos atrás. Tem um trabalho muito legal do Leonardo Cruz sobre isso, que foi pós-doc aqui no LabJOR, aliás, antes de mim, falando sobre o acordo aqui e o acordo em outras universidades. Então, você imagina que os caras estão se apropriando não só dos dados dos estudantes, dos professores, mas da produção dos estudantes e dos professores. É claro que tem um acordo lá, que eles dizem que não abrem, enfim. Mas, de qualquer modo, do ponto de vista institucional, a tendência é que essas grandes empresas se imponham, porque elas podem salvar, porque no limite é de graça. Essa é a grande coisa. Vocês não vão precisar mais gastar dinheiro com computação na Unicamp, com o sistema na Unicamp. Nós vamos resolver esse problema para vocês. Vamos ser parceiro. E claro, né, num contexto de arroxo, num contexto em que o recurso está faltando, a Unicamp e as outras universidades estaduais, sem nem conversar, já resolveram isso. Então, assim, não me estranha CSQL e Microsoft no Bentão, porque a pressão institucional de cima para baixo é grande, mas de fato é uma disputa. E a disputa tem que ser, nesse caso, de baixo para cima, né? E a ideia foi muito boa, de aparecer com um pendrivezinho funcionando no Linux e plugar lá e fazer funcionar em cima do Windows. Quer dizer, são essas estratégias e táticas, mais talvez do que estratégias, que vão acabar produzindo algum tipo de resistência. E o mais legal, ou a argumentação potente frente à institucionalidade, é de que a invenção vem daí. Que esse é o ponto que o Chico estava querendo dizer. O Android, sistema operacional da maior parte do celular de vocês, foi construído baseado em software livre. A invenção ela é dada em tecnologias livres. Quer dizer, a invenção disruptiva. Não é só a inovação é quando ela é capturada pelo mercado, mas a invenção ela própria, produzir uma outra máquina, produzir um modo de funcionamento, vem da tecnologia livre, vem do compartilhamento. Vem da troca de conhecimento, porque ela não é nunca individual, conectando com desculpa, não sei se é o nome, com o André. Ela não é individual, ela é coletiva. Faz parte de uma estratégia de grupos, no limite, né, de troca, de comunidades, que vão responder no Natal. Os caras estavam, de fato, né? Quer dizer, a estratégia passa por aí, passa por formação de coletivos. A minha última coisa aqui, essa que é a criação de uma cultura técnica, né? Quase sempre quando se fala disso, bom, conhecimento técnico precisa ser apropriado pelas pessoas. Aí alguém quase sempre levanta a mão e pergunta assim, bom, mas então vai precisar todo mundo virar engenheiro e técnico para poder ter uma relação positiva, não alienada com a tecnologia? Não, não necessariamente, justamente porque essa relação não alienada, positiva, ela é coletiva. Então você vai compartilhar, vai dividir, vai somar o seu conhecimento com o de outros. E aí sim você consegue construir isso, que é uma cultura, justamente, coletiva, técnica. E aí, conectando ou tentando passar para a pergunta sobre a rede, o tamanho da rede.
o tamanho não é, do ponto de vista teórico, não é um problema. O exemplo que eu dei é de uma tecnologia específica chamada Pirate Box, que é uma caixinha assim, desse tamanho mesmo, que foi pensada inicialmente para você compartilhar sinal de internet 3G ou 4G com pessoas numa sala. Então você vai trabalhar, você lá um executivo, e vai trabalhar num lugar em que não tem internet ou que a internet é fechada, e você precisa compartilhar com a sua equipe de trabalho, você leva o seu pendrive ou conecta o seu telefone celular nessa caixinha, e essa caixinha vai fazer aquele sinal de internet 3G ou 4G virar Wi-Fi. Você compartilha ali. O que os caras fizeram? Compraram a caixinha, tiraram o software que estava lá, instalaram outro para compartilhar e criar serviços que tivessem numa pendrive, mas aquela pendrive não vai dar acesso à internet. Aquela pendrive vai ter conteúdo. Vai ter vídeo, vai ter livro, vai ter o que você quiser colocar lá dentro. Vai ter uma sala de chat, para que todo mundo que está aqui na sala, por exemplo, pudesse estar conversando entre si sem que isso estivesse conectado na internet. Então essa é uma possibilidade, que está ligada sempre com um local, com um raio de 200, 300 metros no máximo. Outra possibilidade que é utilizada nesse caso porque você pode colocar numa bateria, é em manifestação. Então você quer passar informação útil para pessoas que estão numa manifestação política na Paulista, ou aqui no centro de Campinas. Você coloca esse negócio na mochila e sai andando. As pessoas podem se conectar ali e baixar o que está ali dentro. Sei lá, se é uma manifestação em prol de um projeto de lei, esse projeto de lei pode estar lá em PDF, as pessoas baixarem e verem ele na hora. Então isso é uma coisa. Junto com isso, pensando em expandir a rede, tem as redes mesh, em malha, que é aquele exemplo que eu estava dando, em que aparelhinho Wi-Fi da Calunga conecta no outro, e isso pode se expandir indefinidamente. Então, é muito pequeno, vai ser 200 metros, mas se nesse 200 metros tem outro aparelho, esse outro aparelho vai replicar, e vai ter mais 200, e depois mais 200, e depois mais 200. Quer dizer, você pode fazer uma rede densa, claro, ficar enorme. E aí não é só a tecnologia livre que está fazendo isso. A Comcast nos Estados Unidos começou a abrir, inclusive para competir com as empresas de telefonia, porque a Comcast é só cabo, né? Abrir o Wi-Fi dela, abrir não, para quem é assinante. Então, se você está passando na rua, numa rua X, sei lá, vamos pensar numa rua bem movimentada aqui, está passando na Francisco Glicério, e a NET resolve fazer a mesma coisa. Você conecta no Wi-Fi de alguém que mora no apartamento da Glicério. Porque o Wi-Fi dele vai ter duas redes, a rede local do apartamento e a rede que a NET abriu para todo mundo que é assinante. Porque você já chegou num estágio tal em que a quantidade de aparelho Wi-Fi distribuído pela cidade é tão grande que você pode ir andando pela cidade, saindo conectando de um em outro, de um em outro, de um em outro. A telefonia celular, ela coloca muita gente dentro de uma mesma conexão, né? Porque uma antena pega quilômetros de raio. E se tem muita gente querendo muito dado, querendo ver muito filme no Netflix, a conexão fica lenta. Então, uma das possibilidades de desenvolvimento técnico que eu estudei no doutorado foi essa junção aí do Wi-Fi com a tecnologia celular. E aí, justamente, as operadoras estão pensando no Wi-Fi funcionando em malha, funcionando para ajudar a rede celular de comunicação em serviços que demandam muito tráfego de dados. Mas aí, queria fazer uma ressalva. Não dá para salvar o mundo com Wi-Fi. Você tem toda a razão. E não dá para fazer telecomunicações só com links de 200 metros. É por isso que é importantíssimo politizar o uso do espectro de rádio, politizar o uso do espectro eletromagnético. Uma rede comunitária que funciona, sei lá, no meio da Amazônia ou numa região rural, como tem naquele mapa ali, Altermundi, na Argentina, uma região rural em Córdoba, se eles querem conectar na internet, eles precisam de um link. Ali na comunidade, eles vão fazer só com aparelho Wi-Fi. Beleza, vai cobrir ali a comunidade, sei lá, tem 5 km². Mas e para conectar com fora? Eles querem, tudo bem, querem usar o WhatsApp, não tem problema. Como é que faz? Lá, eles conectaram com a rede da Universidade de Córdoba, que está a alguns quilômetros de distância. Fizeram esse link usando radiofrequência, colocando antena no meio e links que davam um salto mais longo, sei lá, de alguns quilômetros. Coloca uma antena aqui, outra lá e faz essa conexão sem fio.
Para isso, você precisa ter autorização para utilizar o espectro de rádio. Então, todo o movimento de redes comunitárias tem uma demanda forte, inclusive para poder utilizar outras frequências do espectro, que não só as frequências do Wi-Fi, que não só essas que têm um alcance muito pequeno. Exatamente. Exatamente. A legislação é muito dura, o monopólio do Estado só é vencido pelas grandes operadoras que pagam milhões para ter acesso a faixas de frequência e usar e colocar para colocar 4G. Então, assim, você tem uma disputa institucional aí, política, que é bravíssima, que é importantíssima. Mas você percebe que todo esse movimento, ou boa parte desse movimento, só foi possível, ou foi possível também, porque tem uma faixa pequenininha do espectro de rádio, essa não licenciada, essa livre, que foi liberada o quê? Nos anos 80. Que é essa que eles chamavam de para uso industrial, médico e científico, que é onde funciona o Wi-Fi. Que todo mundo achava que era as faixas lixo do espectro, porque não conseguem ir muito longe, porque conseguem só chegar a 200 metros. Com o lixo, os caras estão fazendo isso daí. Então, você imagina o que vai ser se esse tipo de iniciativa puder acessar o que alguns chamam de filé mignon do espectro. Né? Aí dá para fazer grandes redes, conectar grandes distâncias. Não elimina a internet de jeito nenhum. Você pode, inclusive, se conectar à internet. Tem um erro aí, aliás, um erro não, tem uma ressalva conceitual que a gente precisa fazer, que a internet, o nome internet vem de internet working, quer dizer, conexão entre redes. Uma vez que você monta uma rede comunitária aqui e outra rede comunitária mais adiante e outra mais adiante, você pode conectar elas entre si. A internet, o nome internet vem disso, da conexão entre rede, a rede mundial de computadores, justamente, são muitas redes que se conectam entre si. Nesse caso, do ponto de vista teórico e do modo de funcionamento, você pode fazer também. Né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu não falei. Acho que tem muita coisa que eu não falei. Sim. Mas acho que eu vou terminar com essa coisa dos espaços de aprendizagem. Talvez. Eles são descentralizados, para usar a fala do Chico. São difíceis de... Eu acho que eles não são difíceis de achar, mas existe um esforço ativo de aprendizado nesse caso. Justamente porque existem muitos entraves institucionais e de poder, é preciso ter um esforço ativo de encontrar os lugares onde esse tipo de assunto está sendo discutido. Uma das propostas de pesquisa que eu tenho relacionada a isso é produzir oficinas. Então, teve oficina de Parity Box, a gente vai fazer uma oficina de rede mesh, conectada em Raspberry Pi, para hospedar servidor. Então, quer dizer, tem uma série de... sei lá, Hack Lab de Campinas, tem uma série de locais, isso para falar assim, da universidade, da cidade, em que é possível ir, mas mais do que tudo, na internet é possível achar, né? É possível se conectar. E aí, de novo, isso está quase sempre ligado à formação de coletivos. Acho que é isso. Eu devo não ter falado de muita coisa, mas, de qualquer modo, se tiver mais perguntas... Dá tempo de abrir para uma última... Não, né? Poxa, em 5 minutos, uma última pergunta. Chico, Diego, últimas considerações. Eu queria só também deixar mais um ganchinho que eu lembrei agora na fala do Diego, né? Nessa questão das redes autônomas, né? Interessante essa questão que ele falou da busca ativa, né? Pela informação, isso é uma questão que está presente mesmo, assim, o conhecimento está disponível, mas ele requer que você se movimente, né? E aí a gente está falando de autonomia, é isso, né? Tem que procurar, tem que estudar, tem que errar, tem que fazer, tem que acertar. Então eu acho que o software livre é muito pedagógico nesse sentido, né? Ele está lá publicado, você tem que ir atrás, às vezes tem umas pegadinhas, você não entende direito, vai errando, vai acertando e a coisa vai andando. Mas e sobre essas redes, essa nova topologia de rede que a gente, né, já percebemos que essa internet que a gente tem não vai muito longe,
ela está ultra vigiada, ultra concentrada, a gente precisa de rapidamente desenvolver alternativas, né? E aí tem uma coisa nova que está sendo gestada e gerida nessa nossa barriga, que é as redes peer-to-peer, né? A web descentralizada, né? Então, ao invés de eu precisar do Google, né, para prover esse serviço, seja lá qual for que ele vai prover, eu monto um servidor e compartilho nessa minha rede uma função que esse servidor tem. Aí uma outra pessoa, num outro ponto da rede, também monta pequena parte desse serviço e também disponibiliza nessa rede. A gente vai se conversando, a gente vai trocando ativos. Então ele usa o meu servidor para armazenar dados, eu uso o servidor dele para renderizar um não sei o quê, e a gente vai, cada um com o seu interesse, as suas especificidades, oferecendo para a comunidade uma das soluções que existem nos serviços web, né? Ainda é uma coisa muito promissora, a coisa está se organizando ainda agora, mas assim, aponta para uma possível internet bem diferente dessa que a gente tem hoje, né? E passa exatamente por essa discussão de autonomia. Na medida em que eu sei subir um servidor, eu estou dentro de uma universidade dessa, que tem o link que tem a possibilidade de fornecer para o seu entorno ou para os seus interesses uma série de serviços, tudo bem, deixa lá a Unicamp fazendo o seu depósito de toda a produção científica na Unicamp, mas vamos ter o nosso também? Vamos produzir o nosso aqui, ó, vamos botar o nosso servidor aqui e esse acesso vai estar garantido aqui, porque aquele lá pode pegar fogo amanhã, a gente não sabe, né? Então vamos fazer o nosso também, a gente vai aprendendo com isso, a gente vai errando com isso, e aí a gente vai construindo então a nossa ciência, a nossa autonomia a partir daí, né? Não, as nuvens eles são computadores do Google. Não existe nuvem. A verdade, a nuvem são computadores. E a hora que a gente está usando o servidor da Amazon, o servidor do Google, o servidor do Facebook, a gente, na verdade, está jogando nossos dados nesses computadores sem nem saber. O que a gente precisa fazer a nossa nuvem. Entendeu? E aí a gente tem que garantir com as nossas regras de que a hora que eu boto o meu dado lá, ele está seguro, porque eu sei o que ele está rodando lá. Eu olho o código, eu vejo o que é o software que ele está rodando. Eu uso a minha chave de criptografia para proteger o meu conteúdo que está lá. Agora, isso vai vir a partir do conhecimento, vai vir a partir desse estudo. E não só isso, é muito engraçado que assim, toda hora que a gente está falando de internet, ele pergunta, tal, eu lembro da minha filha brigando com a internet do meu celular. Que eu não deixo eu usar a 3G para não gastar tudo de uma vez, só pode usar onde tem Wi-Fi. Só que para fazer isso entrar na cabeça de uma criança de 9 anos é meio complicado, né? Mas você está na internet. Não, você não está na internet. Mas você está usando o telefone. Não. O que é a internet, né? A gente ainda não sabe. A grande maioria das pessoas, inclusive, que estão aí trabalhando, ensinando, não tem o conceito ali em si de que a nuvem não existe, por exemplo. Que a nuvem é um computador que está em algum lugar e você está jogando lá sem nem perguntar por quê. E nem saber se realmente está seguro ou não está, entendeu? Então a gente não vai fugir dessa história de ter que estudar, de ter que cair para dentro e de ter que produzir a nossa própria infraestrutura mesmo, né? Se você usar Linux e criptografia, então, na verdade, assim, a segurança total ela não existe, isso é fato, mas ela aumenta na medida em que você tem consciência do que você está fazendo ali. E aí você vai tomar padrões de comportamento que vão te proteger nessa rede. Entendeu? Esse é o conceito. Muito obrigada. O André está mostrando o relógio. A gente está no horário de explorar menos os colegas que estão fechando o expediente. Você... Obrigada. Queria agradecer aqui à mesa pela excelente contribuição, a todos vocês, guerreiros, que estiveram aqui até o final.
E a gente segue em contato, a gente tem os contatos de vocês, a gente vai mandar uma mensagem para os inscritos aí no evento, para a gente manter aí um contato, pensar ações juntos, pensar a possibilidade de organizar eventos juntos, que não saiam só dessas experiências nossas aqui também. Tá bom? Obrigado a todos e seguimos em diálogo.